Fala, acumulador ou acumuladora. Esse vídeo foi uma recomendação da minha Marques, que investe em fundos imobiliários, mas que tinha dúvidas aí sobre os riscos de cada tipo de fundo imobiliário. Eu acredito que até para quem não tem dúvida nenhuma pode até refrescar a memória e receber insights sobre os riscos embutidos em cada classe de ativo. Então fica até o final e se liga nos detalhes. Todo investimento tem seus riscos, mesmo que seja minimizado pela estratégia do investidor na hora da escolha ou até mesmo do gestor do fundo, respeitando, lógico, a característica do FII, porque existem classes diferentes de fundos imobiliários. Exemplo, fundos imobiliários de papel que investem em títulos de crédito imobiliário como CRI, os certificados de recebíveis imobiliários, LCI, letras de crédito imobiliário e também as LHs, letras hipotecárias. Nos FIIs de papel também se incluem os FIAGRO, que investem em LCA, letras de crédito do agronegócio, CRA, certificados de recebíveis do agronegócio, e esses fundos também podem investir em FDICs, que são os fundos de direito creditório, que tenha como foco o setor de atuação do fundo. Os FIAGRO também podem investir em LCI e CRI, contanto que seja no setor agro. E existem também os FIAGROS, que investem majoritariamente em terras, ativos de armazenagem de grãos e galpões para estocagem, entre outros que atendam o setor. Nos fundos imobiliários de papel, o risco está na qualidade dos recebíveis, que podem estar atrelados a um imóvel que não tem uma boa saúde financeira e que numa crise ou até mesmo em um ciclo ruim no setor, o risco de crédito é maior, podendo aí causar até prejuízos por inadimplência de crédito nesses recebíveis. Porém, quanto maior o risco, maior o retorno. E em tempos bons para a economia, esses FIIs podem dar aí uma boa variável risco-retorno. Existem duas classificações de fundos que podem indicar se o fundo ele tem um grau elevado de risco ou não. O primeiro são os fundos high yield, que investem em títulos emitidos por empresas pequenas que precisam se capitalizar rapidamente para o empreendimento ali relacionado ao título. E nesse caso, é importante observar a nota de risco, a chamada rating. Geralmente, quem não tem experiência pode não saber analisar o risco de maneira fácil e para isso, alguns fundos eles classificam por cores. Exemplo, o vermelho ele representa um grau de risco altíssimo, o amarelo ele representa um grau de risco médio e o verde representa quase nenhum risco. Não necessariamente um fundo high yield ele investe apenas em recebíveis. Eles podem também investir em ativos físicos, como empreendimentos mais arriscados, mas que representam aí melhores retornos. Afinal, é essa a característica de um fundo high yield. E existem os fundos high grade, que têm mais qualidade. São fundos que têm títulos emitidos por empresas com boa saúde financeira e com um histórico de pouquíssima ou nenhuma inadimplência. Agora deixa eu te explicar sobre a nota de rating. São nomenclaturas que classificam o grau de risco, como você pode ver aí na tela, onde podemos ver os graus de risco e as nomenclaturas que a maior e melhor é a AAA, que tem a melhor qualidade e vai diminuindo aí progressivamente até chegar a D, conforme o risco de crédito vai aumentando, como você pode ver aí na tela nas imagens. Nos fundos de tijolos, temos aí FIIs de lajes corporativas que investem em unidades ou participações em imóveis corporativos e o risco está na inadimplência do locatário ou até na quebra de contrato por entrega do imóvel, que pode acontecer por adversidades financeiras ou até mesmo a busca de um imóvel melhor e mais estratégico. Nesse caso, o fundo ele recebe o dinheiro da multa, o que pode aumentar o rendimento no mês subsequente para o cotista, porém pode existir aí um risco do imóvel passar um tempo sem locatário e causar uma vacância que vai diminuir os rendimentos. Tem os imóveis logísticos que investem em galpões logísticos e existem os fundos que também têm imóveis industriais no portfólio. E o risco é também vacância e até a inadimplência por má saúde financeira da empresa que pode ser afetada aí por uma crise. E existem também fundos de desenvolvimento e multipropriedade, e esses representam altos retornos em momentos bons para a economia. Porém, multipropriedade e desenvolvimento podem ser um setor aí extremamente arriscado em crises cíclicas por variáveis do mercado ou até mesmo as inflacionárias, como a gente está vivendo agora, que causam, lógico, um aumento da dívida para os empreendedores, já que as dívidas têm indexadores como o CDI, que acompanham aí a Selic, até atrelados à inflação de
preços ao consumidor, como é o caso do IGPM, IPCA e também o INPC. No caso dos que investem em desenvolvimento, tem a dificuldade da venda das unidades dos imóveis ou até mesmo dos lotes, já que em crises o setor é afetado diretamente. Também tem os FIIs de shoppings, que nesse caso o risco é relacionado aos ciclos econômicos. Afinal, é um setor que depende diretamente do varejo, que é afetado positivamente ou negativamente pela economia. Existem também os FOFs, que são os fundos de fundos. Basicamente, eles investem majoritariamente em outros fundos imobiliários e, nesse caso, é uma estratégia de investimento focada em gerir o risco-retorno para o cotista. O risco nesses fundos é a falta de acompanhamento, porque muitos cotistas acham que, já que tem alguém fazendo o trabalho de escolher os melhores fundos para mim, eu posso relaxar e deixar o ativo lá mofando na carteira, o que é um erro. Os FOFs costumam oscilar junto com o índice. Mas como assim, Johnny? O patrimônio desses fundos estão inteiramente ligado aos FIIs que eles têm na carteira, ou seja, o patrimônio também oscila, mesmo que pouco, porque do contrário das ações, os fundos imobiliários não têm a mesma volatilidade agressiva, até por não serem influenciados por variáveis macroeconômicas, como acontece com a maior parte das ações listadas em bolsa. Deixa eu te passar aqui um detalhe muito importante. Fundos que têm a característica gestão ativa, significa que o fundo ele é gerido ativamente, que tem uma melhor eficiência, como o próprio nome já diz, e tem como proposta oferecer uma rentabilidade maior que um benchmark, ou seja, uma taxa de referência, que na maior parte é o CDI e o IGPM ou até mesmo o IPCA. Alguns fundos gostam até de comparar os rendimentos com o IPCA ou até o IFIX nos balanços, para que o cotista tenha uma ideia aí de rentabilidade do fundo. Gestão passiva é aquela onde não se precisa ter uma agilidade ou eficiência muito grande para poder gerir o fundo. Basicamente é comprar bons ativos e ficar acompanhando e, quando necessário, fazer uma troca ou venda, ou seja, só uma manutenção de carteira básica. É importante ter fundos que possam agregar na sua estratégia de investimento, e esse é um detalhe importante a se levar em consideração. Uma coisa que não é um risco, mas é algo para se manter atenção, que é a classificação de investidor. Existem FIIs restritos, que são direcionados a investidores qualificados, aqueles que têm mais de 1 milhão investidos ou têm experiência comprovada no mercado. E também tem os FIIs direcionados ao público no geral, então qualquer investidor. Mas, Johnny, e se eu comprar um fundo imobiliário que é para investidor qualificado sem querer? Bom, se a corretora permitiu, não tem nenhum problema. Algumas corretoras permitem, como é o caso da XP, até pelo que eu sei. Mas quando aparecer uma classificação de assinatura eletrônica pedindo a sua confirmação de classificação de investidor, nunca minta e sempre procure FIIs que sejam do seu perfil de investidor. Investimentos mais arrojados escondem alguns riscos ali embutidos que só investidores mais experientes podem avaliar numa decisão. Portanto, mesmo que seja chato, isso é para te proteger nessa questão. E, finalmente, chegamos à questão final. Qual é o grande risco de se investir em fundos imobiliários? Afinal, é um dos melhores investimentos que temos aqui no Brasil. Renda passiva todos os meses, alguns pagando até yields acima da Selic. E quando a taxa de juros cair, vão continuar pagando bons rendimentos, principalmente os de tijolos que eu mencionei antes. O risco dos fundos imobiliários está em comprar sem conhecer o fundo, apenas por seguir o entusiasmo ou até só olhando o yield, os rendimentos. E o que mais gera risco é não acompanhar o fundo, os fatos relevantes, as mudanças de estratégia, trocas e vendas de ativos, atualizações e principalmente os relatórios mensais que nos atualizam do que está acontecendo com o fundo e até dando perspectivas positivas ou não. Depois da escolha, o acompanhamento e se atualizar é essencial para minimizar os riscos. Nossa, Johnny, mas é muita coisa. Não, não é. É só se inscrever aqui no Acumuladores de Patrimônio e com um simples clique aí no botãozinho aí de se inscrever e ativando o sino de notificações, você tem acesso aos melhores ativos geradores de renda, atualizações e insights que eu sempre passo aqui. Além dos acumuladores terem preferência nas sugestões de vídeo. Deixa seu like, porque isso ajuda a gente a criar melhores conteúdos para você e ajuda o vídeo a ganhar mais relevância e a ajudar outras pessoas. Deixa seu comentário aí com a sua opinião e dúvida, que eu vou responder o mais rápido possível.
Outra coisa, na descrição e no primeiro comentário a gente sempre está deixando, uma planilha para poder te ajudar a organizar os seus investimentos e a sua vida financeira, para que você tenha mais controle e organização do seu patrimônio, e isso te ajuda até a declarar imposto de maneira muito mais tranquila e fácil, pela riqueza de detalhes, além de saber o quanto você tem que pagar de DARF, caso você obtenha ganho de capital, quando se vende cotas e obtém lucro, exatamente pela organização. Valeu e até a próxima.